Eu tô de volta depois de muitos dias sem conseguir gravar, eu tô sem voz, cara. Peguei uma gripe, minha garganta não funcionou mais. E eu tenho vivido dias intensos aqui na gestão dos negócios. Hoje eu quero falar. É um papo mais chato, tem menos gente que gosta, tem mais a ver com conciliar os negócios com a vida pessoal. Tá sendo um desafio. Eu tô com basicamente 4 empresas acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho as minhas 3 empresas e eu tenho um serviço que eu faço numa outra empresa que não é minha. E basicamente o meu dia a dia virou gestão de pessoas, gestão de processos, o que é curioso, né? Porque o meu canal se construiu com a ideia de one person business, um negócio de uma pessoa só. E hoje eu tenho dezenas de pessoas que estão dentro das equipes e que estão sob a minha gestão. E parece até contraditório o que aconteceu de lá para cá, por que eu mudei a minha tese, por que eu decidi fazer dessa forma, será que eu contrariei a minha própria palavra, o que aconteceu? E eu queria falar um pouco sobre isso hoje, explicar um pouco dessas coisas. Eu até botei esse microfone porque eu tô há tanto tempo sentado nessa cadeira que eu tô meio cansado. Eu pensei, vou ficar de pé um pouco enquanto eu falo, para ver se eu consigo oxigenar as ideias. Eu pensei em fazer da seguinte forma, eu pensei em primeiro falar da conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional, né? Eu trabalho em casa, isso aqui, o meu escritório, ele fica na minha casa. É uma edícula, um anexo nos fundos da minha casa. E quase todo dia eu também estou saindo para ir num outro escritório. E isso significa, com 4 empresas acontecendo, a minha rotina se tornou basicamente acordar, conseguir fazer uma pequena rotina de leitura e oração. Vários dias eu não tenho conseguido. Ficar com os meus filhos, trabalhar, almoçar com meus filhos, trabalhar, jantar com meus filhos, pôr eles para dormir e trabalhar. Então agora é 9h50 da noite, eu acabei de dar mais uma aula. Eu tive 2 aulas ao vivo nessa semana que eu estou completamente sem voz. Coisas curiosas da vida, como parece que às vezes a gente é obrigado a fazer uma coisa justamente no período que está muito difícil de fazer aquela coisa. Eu adoro dar aula, mas com a voz assim é muito difícil e não tinha muito o que fazer porque eu já tinha prometido essas aulas, então eu falei, não, eu vou fazer as aulas, está tudo certo. Mas imagina você o seguinte, que você quer ter a tua vida profissional avançando, porque você quer. Eu penso que a vida profissional ela envolve o dinheiro que a gente ganha e ela envolve também a satisfação pessoal da nossa vida. Quando a gente trabalha, quando a gente produz, a gente vai ver algum resultado daquela produção, daquele trabalho, a gente vai ver algum fruto. Coisa curiosa, quando você não vê um fruto real do teu trabalho, meio que não importa quanto dinheiro ele dá, você fica infeliz. Eu conheço gente infeliz ganhando pouco, infeliz ganhando muito por esse motivo, porque o fruto do trabalho não é um fruto visível ou interessante. Então eu percebo que a felicidade proveniente da vida profissional, ela não tem a ver com o dinheiro que você ganha. A felicidade no geral, ela tem impacto do dinheiro, certo? O dinheiro compra coisas legais, o dinheiro compra experiências legais, o dinheiro permite eu levar minha esposa para uma viagem legal, dar um presente para o meu filho e ele ficar muito feliz. Mas a satisfação do trabalho, do momento do trabalho, do dia a dia, da rotina, ela não tem nada a ver com dinheiro. Coisa curiosa, o meu trabalho hoje que me dá maior satisfação não é o trabalho mais interessante financeiramente para mim. Tu acredita? Eu escolhi ele puramente pela satisfação, porque valeria mais a pena financeiramente eu só fazer outras coisas, porque essas coisas me dariam mais dinheiro do que aquele trabalho. Ainda assim, ele é o meu preferido, porque o trabalho me dá mais satisfação do que as outras partes do trabalho. Engraçado, digo mais, esses vídeos eu estou aqui no YouTube, primeiro porque eu percebi que fazer vídeo explicando as coisas para as pessoas me dava uma satisfação de vida enorme, lá em 2018, quando isso aqui não me dava nenhum centavo. E depois eu percebi que o YouTube me dava muito mais satisfação do que as outras redes sociais. Então,
parte da minha motivação de estar aqui é a satisfação que isso aqui me dá pessoalmente. Então eu acho que a primeira dificuldade de encaixe do teu trabalho, da tua vida profissional com a tua vida pessoal, é você encontrar a satisfação que o teu trabalho pode te fornecer. Porque uma vez que o teu trabalho te fornece uma satisfação pessoal, claro que o ideal é você achar a intersecção entre satisfação pessoal e financeira, né? O dinheiro que você faz com o teu trabalho. Mas uma vez que você encontra essa satisfação pessoal, isso naturalmente já parece injetar uma leveza na construção da tua rotina. Então eu venho aqui trabalhar de noite, as crianças vão para dormir entre as 7h30 e as 8h, num dia muito... Quando elas estão muito estressadas, elas vão 8h30, porque criança é assim, né? Quanto menos dorme, mais estressada, mais difícil de dormir. Ela não sente mais sono porque ela dormiu menos, ela fica meio maluca, então é mais difícil de botar para dormir, é uma coisa doida. Então, eu paro essas 8, 8h30 e eu venho aqui pro escritório de novo com a maior alegria. E eu fico aqui até umas 10, depois vou pro quarto, fico com a minha esposa, a gente conversa, troca ideias sobre a vida, eu falo muito para ela das coisas que estão me angustiando. Eu descobri, por um tempo eu não fiz isso, e eu descobri que era uma besteira sem tamanho. É muito importante você ouvir a opinião da tua esposa sobre as coisas quando você é um homem. Por algum motivo, a mulher ela enxerga umas coisas que a gente é idiota demais para enxergar. E às vezes ela fala um negócio que é tão óbvio, você fala, meu Deus do céu, como é que eu não vi isso antes? Então, vale muito a pena compartilhar as dificuldades com a tua mulher. Pô, pelo menos aqui em casa é assim. Então, eu percebo que só de encontrar satisfação com o meu trabalho já me saiu aquela angústia, aquela ansiedade que por um tempo eu tive, de assim, eu vou pôr as crianças para dormir, mas eu já tô com a cabeça pensando que, pô, pelo amor de Deus, daqui a pouco eu tenho que trabalhar de novo, não acredito, porque eu tenho que terminar um negócio para entregar amanhã. Não, isso já mudou quando eu encontrei esse encaixe da vida profissional com a satisfação pessoal que a minha profissão me traz. Então, esse é o primeiro ponto muito importante. O segundo é, por incrível que pareça, por mais óbvio que seja o que eu vou te dizer, a rotina, uma vez que você tem uma rotina bem feitinha, é impressionante como tudo fica muito mais fácil. Então a gente tem as crianças, elas fizeram uma coisa com a nossa vida que foi nos obrigar a fazer uma rotina bem feita. Então, as crianças têm horário para tudo. Elas têm horário para levantar, esse horário foi elas que inventaram, elas acordam sempre no mesmo horário. Mas elas têm horário para tomar café da manhã, elas têm horário para almoçar, elas têm horário para fazer a soneca, elas têm horário para jantar. Então, a rotina delas é bem estruturada, horário para tomar banho e por aí vai. E a estrutura criada na nossa casa, por conta da necessidade da rotina das crianças, fez com que a nossa rotina, minha e da minha esposa, ficasse mais bem construída. E com a nossa rotina mais bem construída, a ordem do trabalho do dia a dia, ela naturalmente tende a ordenar todo o resto. É uma coisa impressionante, cara. Todo o resto da minha vida foi ganhando uma certa ordem desde que meu primeiro filho nasceu, em 2022. Tanto que parte do que fez eu crescer bastante no Instagram foi a documentação da imposição de ordem na minha rotina. Foi o que fez as pessoas comprarem meus produtos de produtividade e o que fez com que eu visse a parte prática a valer desse tema. Então, produtividade deixou de ser só um tema que eu gosto de estudar e eu passei a enxergar aquilo na prática real do dia a dia, o impacto daquele negócio. Então, é impressionante, cara, como vale a pena você lutar pela construção de uma rotina. E a construção da rotina, ela torna todo o trabalho mais produtivo também, porque você é obrigado a fazer aqueles horários. Então, eu não tenho escolha, 6 horas da tarde eu tenho que ir lá com os meus filhos e com a minha esposa, e eu não tenho como sair até as 8. Então, são 2 horas que eu meio que
me obriguei a viver com a minha família. Só que, mesmo quando eu tenho muito trabalho, essas 2 horas parecem oxigenar de tal forma a minha cabeça que eu produzo mais no resto do trabalho. Então, não valeria a pena gastar aquelas 2 horas trabalhando, eu produziria menos se eu tivesse aquelas 2 horas do que eu produzo sem elas hoje. E esse é um segundo ponto muito importante desse encaixe. Daí a gente vê um terceiro ponto que eu acho que eu queria trazer para essa conversa. Eu ando pensando muito nisso, né? Para gerir uma equipe de pessoas, duas coisas são importantes de serem vistas. Primeiro, o processo da empresa, como deve acontecer a sequência das tarefas. Um processo nada mais é do que uma sequência de tarefas. E você está o tempo inteiro pensando e repensando na produtividade daquele processo. Só que existe um segundo ponto. O maior de todos os problemas é relacionamento. Eu tenho certeza, capacitação é mais fácil de encontrar do que bom relacionamento. E assim, do que eu já vi até hoje, uma vez que você é razoavelmente bem capacitado e disposto a se capacitar cada vez mais, ou seja, você é um disposto a aprender, o que vai te tirar de um lugar é relacionamento. É as pessoas não conseguirem lidar com você, é você não conseguir lidar com as pessoas. Então, existe um segundo aspecto da gestão de uma equipe, que é a gestão dos problemas pessoais de cada indivíduo que forma a tua equipe. Você vai ter a pessoa que é insegura, você vai ter a pessoa que é soberba, você vai ter a pessoa que é meio depressiva, você vai ter a pessoa que é animada demais, você vai ter a pessoa que é mandona demais, e assim vai indo. Cada um tem os seus defeitos e as suas qualidades, mas como gestor passa a ser parte fundamental do teu trabalho conseguir auxiliar as pessoas a lidarem com as suas dificuldades pessoais o melhor que você pode dentro da tua área de relação com elas. Do tipo, tu não vai ser o psicólogo de uma pessoa se tu não é um psicólogo, entendeu? Tu não vai dar conselho de vida para uma pessoa que trabalha com você, para você na tua equipe. Mas você vai, de alguma forma, precisar aprender a gerir esse conjunto de emoções dessa pessoa. E eu percebo que, como líder de equipe, me parece central você se tornar um ponto de segurança para as pessoas. É tipo pai e mãe. O pai, meu cachorro está querendo entrar aqui. O pai, ele é o ponto de segurança do seu filho. Então, um pai inseguro tende a dificultar muito a segurança do filho. E eu digo mesmo para a mãe, né? Então, pai ou mãe, você é o ponto de estabilidade do teu filho. Claro que a relação empresarial não é uma relação de pai e mãe com filhos, mas de alguma forma o líder, ele é ele precisa ser um ponto de estabilidade para as pessoas. Se ele não for um ponto de estabilidade, as pessoas que no geral no geral não, todo mundo, todos nós temos já as nossas instabilidades da vida pessoal, essas pessoas vão carregar essa instabilidade para dentro da empresa e vai atrapalhar tudo, vai estragar o trabalho delas, vai estragar o relacionamento delas com os outros que trabalham ali, vai estragar o trabalho dos outros, vai estragar o teu trabalho. Agora chegou meu gato. Então, a entrada dos bichos aqui no escritório. Então, eu percebo que quando você começa a cuidar de uma equipe, esse aqui é o Bilbo, ó. Vem cá, Bilbão, olha lá. Quando você começa a cuidar da tua equipe, você se torna obrigado a ser um ponto de segurança. E aí que vem a coisa. Se você conseguiu conciliar a tua vida pessoal com a tua vida profissional, você naturalmente já tem mais segurança na tua vida. E essa segurança, essa firmeza, estabilidade de rotina e de enquadramento entre as coisas da tua vida, entre as áreas da tua vida, ela vai te transformando numa pessoa mais confiante e mais segura, o que vai, vamos dizer assim, exalando para as pessoas ao teu redor. Não que eu seja a pessoa mais confiante, segura, sei lá, não estou falando isso do ponto de vista de que
tudo que eu tô falando eu vivo perfeitamente. Na verdade, eu tento sempre falar do ponto de vista de alguém que está buscando as coisas que estão sendo ditas aqui. Mas eu acho que a ideia que eu queria passar hoje era essa, de que as coisas foram mudando na minha vida porque eu fui percebendo, eu fui sentindo a necessidade de expandir a minha área de ação dentro da minha vida profissional de forma que eu conseguisse ter uma satisfação maior entre o que eu faço profissionalmente e o meu desejo pessoal de vida. Então, o meu trabalho me dá mais satisfação e de forma que se tornasse muito mais agradável a minha rotina de estar com os meus filhos e a minha esposa sem a preocupação de que eu deveria estar trabalhando coisa e tal. Então, acho que a conclusão que eu quero chegar é: o melhor jeito de você organizar a tua vida, vamos dizer assim, é você começar encontrando uma profissão que te dê uma satisfação pessoal. Não escolha a profissão só pelo dinheiro, porque vai ser essa satisfação pessoal que você tem no teu trabalho, ela própria vai te fazer mais dinheiro no futuro. E você arrumar a tua rotina de forma que o teu trabalho e a tua vida, vamos chamar assim, a tua vida do teu lar, eles não se misturem. Você protege aquela área que é preciosa, que é a tua casa, mesmo que você trabalhe em casa igual eu, porque você protege os horários e você consegue trabalhar melhor e render mais durante o teu horário de trabalho para que você possa dessa forma render muito mais. Enfim, eu vou nessa, tô sem voz. Eu volto, se Deus quiser, amanhã. Então, tchau pra galera, Bilbão.